Bom dia, gente. Meu nome é Gabriel Barros. Nós somos do grupo de Goal Directed Training e hoje a gente vai apresentar sobre essa intervenção que é muito importante na vida dos nossos pacientes. Os integrantes do grupo são Camila Amaral, Gabriel Barros, Gabriel Ventura, Luca Airola, Rafael Góes e Sofia Lima. Trazendo um pouco aqui do nosso cronograma, do que nós vamos abordar durante toda essa apresentação, primeiramente vamos falar um pouco sobre o que é essa intervenção, depois quais são os princípios dessa intervenção, para quem o Goal Directed Training é indicado, quais são os desfechos esperados após essa intervenção, depois a gente vai trazer um artigo mostrando um estudo que foi feito utilizando essa intervenção e, por fim, a demonstração da intervenção. Então, vamos lá. O que é a intervenção? Ela, basicamente, ela é uma abordagem centrada no paciente que foca no desenvolvimento de habilidades funcionais específicas. Então, basicamente, o paciente ali, em conjunto com o fisioterapeuta e com a família, eles vão definir uma meta e, a partir disso, essa meta vai ser utilizada como base ali para a definição do tratamento e das estratégias terapêuticas. Quando que ela é utilizada? Ela é utilizada, basicamente, na reabilitação neurológica, na reabilitação pediátrica, como, por exemplo, em crianças com paralisia cerebral. Como ela funciona? Ela funciona a partir da definição de objetivos funcionais, né, como eu havia comentado, então pode ser descer escadas, alcançar determinado objeto, andar 10 metros sem auxílio, alguma coisa desse tipo. Então, são estratégias e objetivos e metas ali bem funcionais mesmo do indivíduo. A partir disso, a gente vai ter a análise da tarefa, né, em que essa tarefa vai ser quebrada, né, entre aspas, em componentes menores, e a partir disso serão trabalhados esses componentes para facilitar ali, de certa forma, por ser uma tarefa, entre aspas, nova ali, que o paciente está desenvolvendo e aprimorando, né. Depois disso, vai ter esse treinamento repetitivo específico, né, onde vai ter ali esse realmente treinamento, né, onde que o paciente vai ficar por dentro ali de todas as habilidades que ele precisa desenvolver e ter esse cuidado ali nesse desenvolvimento para que no futuro ele consiga atingir essa meta. E durante toda essa intervenção tem um feedback contínuo do fisioterapeuta para que o paciente ele consiga entender o caminho que ele está traçando, para que ele consiga entender se ele está indo na direção certa, se ele precisa melhorar alguma coisa, se ele precisa mudar algo, de forma que otimize, né, a execução da tarefa. E, por fim, durante todo esse processo, a gente tem também a generalização e a progressão. A generalização para que o paciente ele consiga lidar com essa tarefa em vários ambientes durante o seu dia a dia. Então, essa tarefa é executada em vários ambientes justamente para diversificar mesmo a tarefa e possibilitar a variação mesmo de atividade, promovendo a neuroplasticidade. E, a partir disso, temos também a progressão, né, justamente para aumentar a dificuldade mesmo, visando preparar o indivíduo mesmo para o cotidiano dele. Eu sou Sofia e vou falar para que serve a intervenção. Ela serve para melhorar a função motora geral, alcançar metas específicas relacionadas às atividades diárias, promover participação da criança em seu ambiente, promover desenvolvimento cognitivo, social e emocional, ampliar a autonomia da criança e manter ou melhorar suas funções corporais. Qual a dosagem, intensidade e frequência? Por ser uma intervenção fisioterapêutica que abrange diferentes crianças com diferentes demandas, é uma dosagem muito variável e particular para cada criança. Então, vou falar um pouco sobre como esses parâmetros foram utilizados no artigo que escolhemos, mas que ainda será falado com mais detalhes posteriormente. A duração da intervenção foi de 12 semanas, com sessões semanais em grupo, uma por semana. As atividades também eram praticadas em casa. Cuidadores e professores receberam orientação contínua para ajudar essas crianças a continuarem fazendo essas atividades e houve um suporte adicional por meio de visitas bimensais, em casa ou na pré-escola. Quanto tempo é necessário de intervenção? Assim como no caso passado, é muito particular, então vou dar o exemplo do artigo. Houve uma duração total de 36 semanas, mas de intervenção mesmo foram 12 semanas, em que 12 semanas anteriores foram de avaliação e 12 semanas posteriores foram de reavaliação. Mas também houve um acompanhamento longitudinal por 2 anos, com reavaliações a cada 6 meses, o que comprovou progressos e benefícios contínuos dessas 12 semanas de intervenção. Eu sou o Rafael e agora vou falar um pouco sobre para quem a intervenção é indicada. Bom, geralmente ela é feita com pessoas com dificuldades motoras, sendo elas condições neurológicas ou musculoesqueléticas, podendo ser tanto adultos que tiveram um AVC ou estão em um pós-operatório cirúrgico, ou para crianças, que é mais o nosso tema do trabalho, que apresentam paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento motor, síndromes genéticas ou distúrbios neuromusculares. Mais especificamente, para crianças com PC, é importante levar em consideração a capacidade motora que a criança possui, porque assim ela vai poder ter um melhor aproveitamento, um melhor engajamento na tarefa, sendo que
vai ser avaliada a necessidade ou não de adaptações para realizar a tarefa. Outro aspecto é a capacidade cognitiva e comunicativa da criança, que é importante tanto para seguir as instruções quanto dar um feedback para o terapeuta, e alguns cuidados ou contraindicações para a implementação dessa intervenção seriam o estágio da reabilitação que a criança está, de modo que talvez seria necessário fazer um período de adaptação e de treinamento a essa abordagem, e também crianças com contraturas graves ou com espasticidade intensa podem limitar a realização do treinamento. Sendo assim, nesses casos, seriam necessárias outras intervenções fisioterapêuticas de modo a maximizar o aproveitamento da criança nas sessões. Meu nome é Luca e vou falar sobre quais tipos de PC mais se beneficiam com a intervenção. Todas as crianças com paralisia cerebral podem apresentar benefícios, mas as crianças com maior controle do movimento voluntário vão apresentar efeitos mais evidentes. Então, as crianças com paralisia do tipo hemiplégica e diplégica e as crianças com nível 1 a 3 do GMFCS vão apresentar efeitos mais evidentes. Bom dia, meu nome é Gabriel Ventura e eu vou falar dos desfechos esperados após a intervenção. A melhora da função motora grossa é esperado, e esse quesito pode ser mensurado principalmente pelo GMFM, o progresso que a criança vai ter entre a realização de um GMFM e o outro, antes e após a intervenção. A aquisição de habilidades funcionais para atividades da vida diária também é esperado, e a retenção dessas habilidades. Então, não só o ganho que a criança vai ter durante a aplicação da intervenção, mas também a manutenção dessas habilidades após esse período. E o que causa a mudança? A prática intensiva e repetitiva é muito importante, o envolvimento ativo do paciente também. Então, realizar atividades que sejam imersivas para o paciente, que deixem ele interessado pela realização daquela tarefa é importante para facilitar os ganhos. O feedback também é muito importante, porque ele é necessário para a correção, para a criança fazer os ajustes necessários ali na hora de realizar a tarefa. A progressão também é importante, à medida que vai acontecendo os ganhos. É muito importante aumentar a complexidade da tarefa depois, porque é isso que vai fazer a criança ir melhorando cada vez mais. E isso tudo leva à neuroplasticidade, que é a capacidade do sistema nervoso de se organizar e se adaptar com base na experiência. E é isso tudo que vai fazer a criança ter todos esses ganhos depois da aplicação da intervenção. Meu nome é Camila e o artigo escolhido por nós do grupo foi Goal Directed Function Therapy. Escolhemos esse artigo com motivos de ele explicar a intervenção de uma maneira mais ampla, sem mostrar a intervenção em uma tarefa específica, e por ter feito uma análise longitudinal. Este tipo de artigo foi longitudinal prospectivo e tiveram como participantes crianças com paralisia cerebral. Usamos a nossa intervenção e o resultado delas foram melhora na função motora grossa durante a terapia, manutenção dos avanços por 12 semanas pós-terapia, alta realização das metas e progresso contínuo, sem deteriorização das funções corporais. My name's Nicola. I'm an exercise physiologist here at Cerebral Palsy Alliance. I've been working with Nick for the last 6 months. One of Nick's key goals is to improve his balance, and for Nick this is a really functional goal. For him it means he can be independent in the community, go downstairs, go to shopping centres and hang out with his friends. We're using goal-directed training to achieve this goal with Nick, and we're looking at doing this over a 10-week period. So we're starting off easy, and then over time we're challenging Nick's balance so he feels he's in a position where he's safe to access the community on his own.